Olá, tudo bem a todos? A gente está começando aqui o nosso podcast, onde a gente vai estar abordando o tema da indústria 4.0. O nosso grupo ele é composto por mim, que fala, que é o Rafael Pierre. Temos também Davi Porto, Gabriel Augusto, Vitor Dias, Miguel Augusto e Guilherme Araújo. Todos eles estão listados aí na thumb que vocês conseguem ver. E o nosso convidado é o Daniel Souza, professor do Cefet MG e geógrafo. Dando início aqui então a fala, né, sobre o que é a indústria 4.0. A indústria 4.0 é a revolução que a gente está vivendo. Já estamos nela. Claro, alguns países eles estão mais à frente do que outros, mas como um todo o mundo já está passando pela indústria 4.0. Mas o que é essa tal indústria 4.0? A indústria 4.0 é um novo modelo de produção que busca incorporar tecnologias como aprendizagem de máquina, inteligência artificial, blockchain, robôs inteligentes, isso no seu processo de produção para aumentar ainda mais a produtividade e para que o processo de produção fique cada vez mais eficiente e é claro que tudo isso tenha o menor custo possível. Características que marcam esse novo modelo de produção temos o intenso uso de sensores inteligentes através de IoT, internet das coisas. Como exemplo disso, temos casas inteligentes e carros autônomos. E com isso, a gente tem uma menor presença humana nesses processos vitais. Os carros, por exemplo, não precisarão mais de motoristas. Até mesmo no quesito manutenção, as máquinas dessa indústria 4.0, elas se autoconsertarão em alguns casos. Isso tem diversas conexões quando a gente fala de internet das coisas. Como tipo um exemplo bobo, que é você às vezes perde o telefone dentro da sua casa ou um relógio. E a partir de um dispositivo, você conseguiria emitir um sinal para que esse outro dispositivo fizesse algum tipo de barulho ou uma localização dele. E aí você conseguiria simplesmente achar ele, já que todo o seu ambiente estaria conectado. Pense em tudo que a gente pode com isso, entendeu? É bastante empolgante porque chega a ser inimaginável tudo que a gente pode alcançar com isso. Os seres humanos no processo de produção não serão mais agentes diretos, mas serão responsáveis por supervisionar esse processo, todos esses processos que acontecem. Isso é algo que a cada revolução vem ocorrendo cada vez mais, né? Se torna uma característica de cada revolução industrial, que é você ter essa substituição do homem pela máquina. Outros pontos no processo de produção são a modularização. As mercadorias normalmente podem ser facilmente customizadas pelos clientes. Além de, claro, esse processo não pode ser demorado. O processo de produção é consideravelmente rápido nas indústrias 4.0. Outra característica é a interconectividade. A internet hoje é onipresente em nossas vidas. Até relógios se conectam ou com outros dispositivos ou com a própria internet. Estamos sempre conectados. Alguns teóricos defendem que ainda não estamos vivendo a quarta revolução industrial, que ainda estamos na terceira, porém há diferenças entre a indústria 3.0 e a 4.0, e são claras essas diferenças. Há grandes mudanças para justificar o termo revolução. Diferente das anteriores, que tinham um componente marcante, o carvão na primeira, o petróleo na segunda e a informação na terceira. A quarta revolução industrial é marcada por um conjunto de tecnologias, sendo elas a robótica IoT, inteligência artificial, impressão 3D e realidade aumentada. Claro, todas essas interconectadas. Agora, falando um pouco mais sobre o Cefet, né, e a relação dele com essa indústria 4.0, temos diversas áreas que abrangem isso, né, dentro do Cefet. Os próprios cursos técnicos, em diversas disciplinas, já abrangem conceitos sobre a indústria 4.0. Porque o mercado de trabalho hoje, aqui no Brasil, ele já abrange isso, entendeu? Ele já necessita dessa indústria. Então, é necessário que os cursos técnicos tenham uma preparação para isso e, de fato, tenham disciplinas que participam dessa indústria, né? E acaba que acontece isso como muitos cursos já têm essas disciplinas baseadas totalmente nisso. Não talvez totalmente baseadas, mas grande parte, como no nosso caso do curso de redes de computadores, a gente tem
uma disciplina no segundo ano que chama Tecnologia e Comunicação de Dados. Nessa disciplina em si, a gente vê diversas vezes assuntos relacionados à internet das coisas e dispositivos IoT e como que isso está presente na nossa vida, no dia a dia, e como que todo o nosso espaço de trabalho pode ser melhorado com isso, como que isso pode trazer novos recursos que talvez a gente não consegue nem imaginar, entendeu? Como pode melhorar. E as empresas já estão aderindo a isso, entendeu? Porque além de ajudar seus funcionários, eles conseguem reduzir diversos gastos com isso e criar novas áreas que trazendo mais recursos. Então, financeiramente é bom para as empresas e não só isso, nós temos isso no dia a dia das pessoas, nas casas das pessoas. Elas podem talvez nem perceber, mas já estão entrando no meio das internet das coisas. E acaba que o nosso curso de redes ele tem um foco nisso, principalmente agora, né, que há 3, 4 anos ele foi remodulado, né, com algumas novas matérias, e é necessário porque você já tinha o início dessa indústria 4.0. É algo muito necessário. Outra coisa que o Cefet também aborda, a gente pode falar da Meta e da Semana CIT, que são, como pode ser, eventos que ocorrem todo ano ali no Cefet, né, já com uma certa frequência. Esse ano não teve por conta da pandemia do coronavírus, mas acontecem diversos projetos que os próprios alunos ou professores fazem. Talvez eles ficam um ano, até mais, trabalhando naquele projeto e ali conseguem apresentar isso. E quando você participando da Meta, você passando ali, você consegue ver diversos projetos que participam, né? Você consegue ver ativamente como a indústria 4.0 influencia ali, porque a maioria dos projetos tem ideias e, e desenvolvimentos que aplicam direto na indústria 4.0, entendeu? Como na questão de robótica, os cursos de eletrônica, os cursos de redes e também de informática com a questão de inteligência artificial, com essa questão também de internet das coisas, tudo isso é muito presente. Então eu diria que a indústria 4.0 ela já está muito presente para a gente que é dali do Cefet, tem toda essa relação. Talvez ela só não é muito pautada, sabe? Não é muito apresentada. Às vezes a gente não vê porque fica meio implícito. A gente não sabe muitas vezes os conceitos e tal, mas uma coisa é certa, ela já está muito mais que presente e a gente já está usando dela para diversas coisas, até mesmo para fazer esse podcast, até mesmo para qualquer coisa que a gente imagine, entendeu? Para andar na rua, se locomover, se localizar. Agora eu vou estar dando espaço aqui pro professor Daniel, né? E o cara é fera demais. Ele tem muito espaço de fala, que é um professor de geografia, o cara é muito bom. E por pouco que eu já conheço dele, a galera fala muito bem dele. E o cara vai arrasar e vai realmente dar uma aula agora pra gente. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que eu fiz. Atendendo o convite do Rafael, né, ele me fez uma proposta para falar um pouco sobre a indústria 4.0, né, e as principais mudanças, né, tanto do ponto de vista social, né, industrial, obviamente, e também do ponto de vista da geografia, a espacialidade que ela pode propiciar. Vou falar brevemente, né, sobre essa chamada indústria 4.0. E para começar, né, a gente tem que entender o que é a indústria 4.0. O conceito de indústria 4.0 é basicamente o que? Sistemas industriais em que você tem o uso, né, de forma bastante intensiva, vertical e horizontal, né, ou seja, o uso de novas tecnologias, tanto na verticalidade da organização interna da empresa, ou seja, desde lá, digamos assim, do chão de fábrica até o jurídico, administrativo dessa empresa, e também de forma horizontal na cadeia de conhecimento, né? Ou seja, a ideia de que a inovação tecnológica ela vai sempre necessitar de novas mudanças de comportamento, sejam essas mudanças na produção, sejam nas relações de trabalho, seja na produção da mercadoria em si, né? Seja na forma de distribuição, entre outras coisas, né? Além do conceito, é importante a gente definir quais são essas tecnologias, né? Ou seja, o que define uma indústria 4.0 e a diferencia de uma, digamos assim, indústria 3.0? Tecnologias.
que seriam essas tecnologias? O uso do chamado Big Data, né? Ou seja, a coleta, a análise, a supervisão, né? O tratamento das informações obtidas, né? Então, o que acontece hoje em dia é que todos os nossos dados são coletados por aparelhos, né, produzidos, sejam conectados ou não, né, sejam enviados para um determinado dispositivo ou não, ou conectados. Então, por exemplo, você tem relógios, né, que conectam os seus batimentos cardíacos, que sabem mais ou menos onde você esteve, né, com quem conversou. E esses dados vão ser analisados. São analisados por quem? Aí é uma outra discussão, né? Aí é uma questão até mesmo ética de como esses dados são. Mas enfim, você precisa então de Big Data, ou seja, uma grande coleta e análise, interpretação, tratamento de dados, inteligência artificial, né? Nós estamos falando aqui de um nível muito mais avançado de inteligência artificial, né? Ou seja, não é conversar com empresas no WhatsApp usando bots, né? O bot ele é apenas uma simplificação da inteligência artificial. Estamos falando de sistemas mesmo, que se conseguem autogerir, né? Dar respostas a partir, né, dos comandos que são estabelecidos, né? Recentemente, por exemplo, o Facebook tentou implantar um sistema de inteligência artificial, né, para tentar controlar e, enfim, monitorar suas redes, principalmente contra discursos de ódio, homofobia, racismos, né, entre outras coisas. E esses sistemas de inteligência artificial, em pouco tempo, se tornaram, ao lerem conteúdos racistas, nazistas, enfim, né, eles se tornaram nazistas. Né? A inteligência artificial significa que ela vai aprendendo para o bem, digamos assim, ou para o mal a partir das suas relações. Também inclui a internet das coisas, né? Ou seja, o grande avanço hoje é que nós não estamos mais conectados só entre pessoas, nós estamos conectados entre coisas. Então, o meu celular está conectado com a minha geladeira, está conectado com o sistema de alarme da minha casa, que está conectado com o aspirador de pó, que está conectado com o meu notebook, que está conectado com a minha central de segurança. Então, está tudo conectado, né? Ou seja, essa é a ideia da internet das coisas. A indústria 4.0 trabalha no sentido de que ela adota e produz essa internet das coisas também, né? A chamada manufatura aditiva, o que é isso? É a impressão 3D, basicamente. Então, por exemplo, é bem possível daqui a algum tempo você vai comprar uma impressora 3D produzida por uma indústria 4.0 e você vai imprimir o que você quiser, desde que você pague, né, uma licença sobre esse produto, você vai poder imprimir esse produto em casa. Ou você vai desenvolver, customizar um produto, por exemplo, uma caixinha JBL, né? Você vai customizar uma caixinha JBL e vai colocar, por exemplo, o seu nome na caixinha, vai colocar a foto do seu cachorro, sei lá, você vai customizar essa caixinha JBL, né? E aí você vai pedir para uma indústria 4.0 imprimir essa caixinha JBL para você. Então, é um pouco diferente lá dos conceitos que nós, né, se for olhar de sistemas de produção toyotista, fordista, né? No toyotista se tinha uma produção em massa que se gerava uma padronização dos produtos, né? Ou seja, era a indústria que pautava, né, diretamente o consumo. No toyotismo vai ter uma produção por demanda. A indústria 4.0 você não consegue mais diferenciar o que é uma produção, se é uma produção por demanda, se é uma produção padronizada, porque é tudo uma coisa só. Tá? Então é nesse sentido que a manufatura aditiva vai ser importante. Você pode imprimir, por exemplo, um órgão. Sei lá, você ficou cego por algum motivo, porque, sei lá, né, vamos supor, você, sei lá, você foi mexer com alguma coisa e furou seu olho, você ficou cego, né? Você foi ao médico, vai ter que fazer um transplante de órgãos, né? Você simplesmente contrata uma empresa de biomedicina, né, biogenética, uma indústria, né, por exemplo, uma Bayer, uma empresa vinculada à produção, né, industrial e farmacêutica e medicinal, eles vão imprimir um olho 3D para você e vão enviar para você. É simples, parece surreal, mas é verdade. Além disso, entra a ideia da realidade aumentada, robótica, sensores inteligentes e simulações virtuais. Então, essas são as tecnologias principais que compõem uma indústria 4.0.
vamos dizer assim, o que uma indústria 3.0 precisa fazer para se tornar uma indústria 4.0? Jogar a sua estrutura toda no chão e fazer de novo? Não. O perfil de investimento de uma indústria 4.0 é o que eles chamam de brownfield. Que é isso? É você investir em plantas que já existem. Então, você vai modernizar a sua estrutura industrial. Você não vai jogar a sua indústria no chão e fazer outra. Você precisa adaptar a sua indústria para que ela fique, entre aspas, inteligente, né? Então, a gente pode dizer que essas são as definições de conceito, tecnologia e perfil de investimento de uma indústria 4.0. O que não é indústria 4.0? Só adquirir máquinas em massa não transforma a sua indústria 3.0 em 4.0. Só adquirir inteligência artificial não transforma a sua indústria em uma indústria 4.0. Só adquirir softwares de alto processamento também não é uma indústria 4.0. Usar robôs, apenas robôs, também não transforma a sua indústria em 4.0. E não ter, né, adotar ou não ter uma maleabilidade na produção de mercadorias, né? Se você não for maleável, você não é uma indústria 4.0. A indústria 4.0 ela não define o produto. Quem define o produto somos, entre aspas, né, digamos assim, os consumidores. São eles que definem os produtos. É um pouco além, um pouco maior o avanço em relação ao toyotismo, que era uma produção por demanda, né? O consumidor não tinha um poder tão grande quando ele vai ter agora nessas indústrias 4.0. Benefícios para um industrial, né? Para um empresário adotar mudanças da sua indústria para transformá-la em 4.0. Você vai ter redução de custos de manutenção, porque muitas das máquinas se auto como é que eu vou dizer assim, corrigem, né? Elas têm uma automanutenção, né? Dizer assim. Então você vai ter que contratar um engenheiro mecânico para ficar lá consertando máquinas. Seu engenheiro mecânico vai ser deslocado para uma outra função, né? Então reduz custos. Eles falam em torno de 10 a 40% dos custos de manutenção de uma indústria 3.0. Consumo de energia, porque as lâmpadas são inteligentes, né? Enfim, já tem muitas casas, né? Com aqueles sensores de movimento, né? Enfim, as lâmpadas, né? O consumo de energia, em geral, essas plantas são vinculadas a energias aí tidas como renováveis, né? Solar e eólica, por exemplo, né? Outras energias. Então, você pode reduzir em torno de quase 20% do seu consumo de energia, porque uma indústria é muita coisa. E eficiência de trabalho, ou seja, você vai trabalhar produção em que basicamente os funcionários vão gerir robôs, vão gerir sistemas de informação, gerir sistemas de inteligência artificial. Tá? Então você não vai ter mais aquele cara apertando parafuso no Fordismo e nem o cara montando carros no Toyotismo. O que você vai ter é um robô fazendo essa função. Quando eu falo robô, não é necessariamente aquele robô que a gente vê em desenho, né? Pode ser um comando de voz, né? Pode ser um sistema automatizado mesmo, né? Que vai ser gerido por alguém. Pra vocês terem uma ideia, daqui a alguns anos, talvez 20, 30 anos, a gente vai discutir uma carga de horário mínima de trabalho para robôs, legislação para robôs, os técnicos de informática e os engenheiros, né, que vão trabalhar na área da informática, eles vão ter que ter aulas de psicologia, né, para saber lidar, né, para ser uma espécie de psicólogo dos sistemas robóticos. É sério, você vai ter psicólogo de robô. Então, ou seja, essas são as principais mudanças que a indústria 4.0 proporciona para a gente, né? Então, a gente pode dizer que a indústria 4.0 ela trabalha uma combinação de escala com flexibilidade, muito parecida com o toyotismo nisso, né? Ela é bem flexível, né? Uma customização, então, ou seja, você, enquanto consumidor, vai poder customizar o produto que você vai comprar, vai ter menores custos de produção de mercadorias com maior produtividade, né? Vai ter uma redução que eles chamam do time to market. O que é isso? É quando o produto é feito e levado para o mercado, né? Ou seja, para ser vendido no comércio, por exemplo. Vai ter uma redução drástica disso. Em alguns casos, você vai até a fábrica e você não precisa intermediar a sua relação de compra com o mercado. Vou dar um exemplo que já existe. Na fábrica da Volkswagen, em Wolfsburg, na Alemanha, você tem por exemplo, você vai, né, na sexta-feira, você vai comprar um carro da Volkswagen. Então, na sexta-feira, você abre o site da Volkswagen, o aplicativo da Volkswagen, escolhe o carro,
tipo de banco, cor, enfim, tudo. Você customiza o carro do jeito que você quer, né? Beleza. Encomenda o seu carro na sexta-feira. No sábado pela manhã, você vai até a fábrica da Volkswagen na Alemanha, você acompanha todo o processo de produção do seu carro, tem hotel dentro da fábrica, você pode visitar o museu da Volkswagen, você pode, tem clube, tem hotel, tem restaurante, enfim, você vivencia. E você acompanha por meio do aplicativo, em tempo real, onde é que o seu carro está. O seu carro agora acabou de sair da lanternagem, agora ele vai para a área de, de sistemas elétricos, depois você acompanha em tempo real o seu carro. Então, enquanto você está passeando, conhecendo a fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, com sua família, você está jantando, você está almoçando, você está vendo um filme, você está na piscina, enfim, você está vendo o seu carro. No domingo, à tarde, o seu carro está pronto. Você vai até lá, pega o seu carro, aí você pode fazer um test drive, que tem pistas, né, para você fazer isso. Faz um test drive do seu carro, vê se o carro está do jeito que você quis, paga, pega o seu carro e vai embora. Isso já acontece, tá? Isso acontece na Alemanha, que é um dos países que mais adota o conceito de indústria 4.0 hoje. Para vocês terem uma ideia. Então, as aplicações da indústria 4.0 podem ser na produção, né, na produção da mercadoria em si, sistemas de transporte. Então, grande parte das mercadorias podem ser transportadas por drones. A Amazon já faz entregas, por exemplo, em que ela georreferencia a mercadoria e, por exemplo, você trabalha, você vai de carro levar o seu filho na escola. Você vai de carro para academia, tá? E aí você fala assim, olha, eu vou estar na academia de meio-dia a 1 hora da tarde, por exemplo, tá? A Amazon alguém da Amazon vai, ou até mesmo um drone, ou enfim, mas uma pessoa da Amazon ela vai abrir o porta-malas do seu carro, porque tem uma chave universal, tem um sistema universal que você faz isso, coloca as caixas das mercadorias que você comprou da Amazon, fecha e vai embora, tá? Então isso já acontece, né? Lar, ou seja, a sua estrutura, a sua casa, né? Como eu já falei, fica toda conectada. Na medicina, tá? Então você vai poder imprimir 3D órgãos, você vai imprimir vacinas, você vai poder, enfim, você vai poder ter uma certa autonomia, mas ao mesmo tempo custo no seu cotidiano, né? No seu dia a dia você vai vivenciar isso. A gente já vivencia um pouco, mas com o 5G que está sendo disputado, né, as questões que envolvem ele, vai ser ainda uma coisa muito mais interessante. Então, a gente pode dizer que isso vai gerar mudanças na indústria de transformação, né, na indústria de bens de capital, que as máquinas vão ficar mais inteligentes, né, com menos manutenção, menos custos de produção. Na produção de alimentos, então a gente vai ter alimentos cada vez mais avançados, já tem, por exemplo, carne sintética, né, então a indústria de alimentos vai ter que adaptar a produção de carne sintética, né? Você não vai saber diferenciar mais o que é natural, o que é artificial, porque isso vai ser não é que é uma bobagem, mas isso não vai fazer tanta diferença assim. E entre outras áreas, né? Isso vai gerar grandes mudanças, né? Nós vamos ter veículos autônomos, né? Há drones que vão fazer entregas, né? Então você vai ter que produzir esse drone, impressoras 3D, navios inteligentes. Então você vai ter mais aquele cara para, né? Ele vai estar lá assim, professor, então não vai precisar mais de um piloto ou de enfim, alguém para, não, ele vai estar lá apenas para certificar se alguma coisa sair do controle, né? Mas basicamente a função dele agora é supervisionar e não mais controlar a produção, né? Digamos assim, no sentido pleno do termo. Como é que isso vai impactar nas relações de trabalho? A indústria 4.0 vai revolucionar as relações de trabalho, né? Muita gente tem medo, e com uma certa razão, de que vai diminuir o número de empregos. Vai. Mas, ao mesmo tempo, vai gerar novas áreas de emprego, né? Eles estimam aí, né, dados da Fiesp, né, que é a Fundação Industrial de São Paulo, né? Federação da Indústria do Estado de São Paulo, eles estimam que a introdução dos microcomputadores inteligentes, as máquinas robóticas, eles vão eliminar em torno de quase 4 milhões de empregos diretos, mas vão gerar 19 milhões de empregos a partir da necessidade. Então,
o engenheiro mecânico, por exemplo, agora ele vai ter que ele não vai ter mais a função específica de fazer manutenção de máquinas, mas ele vai estar lá para supervisionar as máquinas. Então ele vai exigir dele uma nova adaptação, né, das suas funções, né? Hoje, né, em torno, né, de alguma coisa, pode dizer que 5% das funções industriais hoje já são totalmente automatizadas, né? Isso são dados da Fiesp. 67% das funções podem ser automatizadas em algum grau nos próximos até 2030, e em torno de 75 a 375 milhões de trabalhadores vão ter que trocar de função até 2030, tá? Então isso vai desde a educação, né? A gente está sofrendo um problema agora com essa questão, né, do remoto, mas digitalização dos processos, ou seja, o advogado, por exemplo, ele não vai precisar mais fazer petições, né? Ele vai ter uma inteligência artificial que vai fazer uma petição para ele, ele vai só que supervisionar aquilo, né? Então você vai ter muito mais sistemas e o trabalho ele vai ser cada vez mais colaborativo, né? E aí vem um problema. Por exemplo, quando você customizou lá a sua caixinha JBL, né? E você colocou lá um negócio e mandou imprimir, aí fica aquela questão, e se aquilo de certa forma atrair a indústria, né? Ou alguém quiser fazer uma caixinha igual a sua, gostou do que você fez, quem fica com os direitos autorais, né? Você que fez a customização ou a indústria que imprimiu a caixinha JBL como você fez? Vai ter uma disputa, né, até nesse ponto de vista da patente, né? Da patentealizar essas coisas, né? Faz uma estimativa de que 65% das crianças que estão hoje começando a educação infantil, daqui em 2030, não vão servir de nada as profissões e os trabalhos que elas estão querendo fazer, tá? Como falei com vocês, o psicólogo de robô, né? Digamos assim, uma pessoa responsável para lidar com os dilemas dos robôs. Daqui a pouco a gente vai discutir, por exemplo, se o robô vai ter direitos, se ele tem direito à aposentadoria, se ele tem direito a uma jornada de trabalho reduzida, se ele tem direito a férias, se ele tem direito a lazer. A gente vai brigar se os robôs, os sistemas de informática, a inteligência artificial vai ter direito à representação do parlamento. Só para vocês terem uma ideia, assim, você está ficando louco, professor. Não, é sério. Essas são as principais implicações que a gente vai ter e vai discutir daqui a algum tempo, né? Essa relação toda, né? Só para vocês terem uma ideia da conectividade do trabalho, né? A Fiesp dá um exemplo aqui da fábrica da Siemens, na Alemanha. O que acontece? Tudo está conectado. As máquinas todas trabalham conectadas, os funcionários também, tá? Então, por exemplo, o funcionário do setor de compras sabe se, por exemplo, a máquina alerta uma outra máquina de que está faltando um determinado tipo de insumo para ela produzir mercadoria. Essa outra máquina alerta alguém do setor de compras que já vai comprar esse insumo chega e a própria máquina pega esse insumo e coloca ele e reabastece esse insumo para produzir. Então você tem uma produtividade que na fábrica da Siemens cresceu em torno de 8 vezes, tá? Para você ter uma ideia. Então, 80% dos empregos, 65% dos empregos, né, que vão ser estudados, vão ser almejados por as crianças daqui a algum tempo. O médico mesmo, né, ele vai poder operar, já acontece, né, videoconferência, ele opera por distância, mas vai ser muito mais do que isso. O médico ele vai ser muito mais um cara que vai mediar um diagnóstico do que necessariamente alguém que vai dar esse diagnóstico. Quem vai dar esse diagnóstico vai ser a inteligência artificial, tá? Claro que isso implica também uma série de questões, né? Nem todos os países vão ter acesso a isso, entre outras coisas, né? Uma das principais características da indústria 4.0 é o uso da chamada blockchain. A blockchain é o rastreamento, né, digamos assim, e a encriptação, né, das mercadorias e da qualidade das mercadorias. Então, por exemplo, se uma peça vem da China e chega no Brasil, né, ou seja, então eles vão, digamos assim, qual o segredo técnico dessa peça, quem fez, características, essa peça é boa ou ruim. Então tudo vai ser encriptado, protegido, né, principalmente para rastrear e facilitar, né, o uso dessas mercadorias. Tá? Então a gente vai ter toda uma integração. Né? Então, por exemplo, o seu carro vai te alertar, olha, o pneu
tá bastante desgastado, tá precisando trocar, né? Aí você vai num lugar, o robô vai trocar o pneu para você, né? O seu carro fala, olha, já acontece isso, né? Assim, tem um condicionamento aqui, então eu vou te ensinar um caminho mais rápido, né? Enfim, o próprio mecânico também vai ter que ser. Então, as relações de trabalho são totalmente modificadas a partir disso, tá? Para terminar, assim, deixando, não sei se está um pouco grande, mas é porque deixaram duas perguntas, né? Como que a indústria pode influenciar o espaço geográfico? Muito, a indústria 4.0, muito. Eu costumo fazer analogia de um quarto escuro, tá? Você está num quarto escuro e você precisa sair desse quarto escuro. Só que você não conhece esse quarto, não sabe como é que onde as coisas estão dispostas, né? Você não sabe se tem uma mesa, você vai trombar numa mesa, se tem algo inflamável no chão, se o piso é escorregadio, você não sabe, você não conhece, né? Eu costumo dizer que na indústria 4.0 entender a geografia ou a geografia em consciência, a espacialidade, é como se tivesse uma lanterna nesse quarto escuro, né? A lanterna, ela vai te ajudar a te iluminar os lugares, mas principalmente ela vai ajudar a conseguir ver um pouco além, né? É melhor ter uma lanterna num quarto escuro do que um fósforo, né? Que você vai riscar o fósforo, ele vai te dar um campo de visão bem pequeno e vai queimar sua mão, ele não vai durar tanto tempo, né? Então eu costumo dizer que a geografia ou o entendimento do espaço geográfico, ele é fundamental para a indústria 4.0, para que vocês, né, como futuros técnicos ou, enfim, pessoas que vão trabalhar com empreendedorismo industrial, saibam para onde ir, né? Mas pouco importa se a mercadoria é produzida. Não importa muito, né? Ou seja, você vê a China com um grande palco industrial mundial, né? Isso é um indicativo de que a gente precisa olhar para a China. Ou seja, o que a China está fazendo diferente que a gente não está fazendo, né? Ou seja, como é que a China está conseguindo, por exemplo, produzir celulares de alta tecnologia, sistemas como o 5G, né? E a gente não está produzindo, a gente está produzindo soja, né? A gente está vendendo minério, eles estão vendendo 5G, eles estão vendendo celulares de alta tecnologia. Então a gente precisa olhar para eles. Então, digamos assim, a nossa lanterna geográfica, ela precisa focar, né? Tentar iluminar a China para a gente tentar enxergar o que a China faz, que a gente poderia fazer aqui. Então, nesse sentido que eu acho que essas relações espaciais são fundamentais para entender, né, a formação industrial e a chamada indústria 4.0 hoje no mundo. E ela interfere no nosso cotidiano de forma muito complexa e de forma, às vezes, sutil, né? Então, você tem, por exemplo, um aplicativo no seu celular que capta tudo que você fala, tudo que você faz, repassa isso para uma empresa, essa empresa depois te envia uma propaganda, né? Então isso eu dou um exemplo sempre assim de um livro que acontece chama Poder do Hábito, que é um livro muito interessante que tem uma história de um rapaz, de uma menina de 16 anos. Ela começou a visitar a loja da Target. Target nos Estados Unidos é como se fosse uma loja de departamento, como se fosse uma lojas americanas nossas, né? E essa menina, ela ia toda semana na Target e ia no setor de carrinhos de bebê, fralda, coisas de crianças, né? E ela sempre ia e perguntava para os funcionários, tal, quanto que custa isso, quanto custa aquilo, tal, beleza. O que acontece? Os funcionários, né, sempre anotavam o nome dela e tudo mais. A partir dos dados, né, a partir do mapeamento, né, dessa menina entrando na loja da Target e depois descobrindo onde ela mora, a empresa mandou um folhetinho de promoções de coisas de bebê para casa dela, né? O pai dela acabou vindo, recebendo a correspondência, né? E quando ele recebeu a correspondência, ele ficou extremamente, assim, full pistola, ficou bravo, né? Falou, tipo, como assim, né? Minha filha tem 16 anos, né? E foi lá na loja reclamar, falou, peraí, minha filha tem 16 anos, né? Vocês ficam mandando coisas de folheto de bebê para ela, isso é um absurdo, né? E o gerente falou, não, o senhor me desculpa, foi um erro nosso, né? Nós não tínhamos a intenção, etc. 3 meses depois, o que aconteceu? A menina estava grávida.
Ou seja, a própria lógica do mapeamento, da inteligência artificial, né, do georreferenciamento, da coleta de dados da menina, da loja da Target, soube que ela estava grávida 3 meses antes do pai. Tá? Então, olha só, esse é um exemplo que eu gosto de usar para a gente ter uma ideia de como que isso interfere muito no nosso cotidiano, para o bem e para o mal. Tá? Mais obrigado e até a próxima. E dando a nossa conclusão aqui, é inegável que a indústria 4.0 esteja presente. Por mais que haja pessoas que ainda dizem isso, e até talvez um certo preconceito de algumas pessoas com novas tecnologias, né? Acaba que isso é uma parada que acontece mesmo. Sempre há esse, talvez da geração mais velha, de ter um certo preconceito com novas tecnologias, mas isso é algo que já está realmente presente. É inegável e já é algo que, além de presente, está se tornando necessário, entendeu? Para diversas áreas. E como eu disse diversas vezes, é inimaginável o tanto que a gente pode conseguir com isso e lugares que podemos chegar com participando, né, através da indústria e de tudo que ela está nos proporcionando. E aqui fica a nossa conclusão. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Agradecer ao meu grupo pelo empenho. Foi trabalhoso, de certa forma, fazer isso dessa forma bonitinha que a gente quis entregar com um certo padrão de qualidade. Agradecer principalmente ao professor Daniel, que participou com a gente aí. E, tipo, foi esplêndida a parte dele. Muito, muito feliz. E é isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.